O Beto Ferrari escreve aqui, por exemplo, no Facebook, que perdemos representatividade, entre aspas. Mas o que ela nos trouxe até hoje? Um monte de deputados e estamos aí, sem aeroporto, sem trevo, sem duplicação, enfim, sem infraestrutura, que é o que importa. Política não é fazer assistencialismo. E eu estou aqui com um que é deputado federal, o Evandro Roman, e que por menos de 3 mil votos, aí 2 mil e poucos votos, ficou fora. Tudo bem, deputado? Tudo bem, Jorge, tudo bem. Juntando os cacos ou Juntando, nem tanto? juntando os cacos, né? Quem se propõe aí a um pleito eleitoral, ele não visualiza uma derrota. Ele entra para ganhar, e sempre foi esse meu espírito. Mas saber que perder, né, Luizinho, faz parte da trajetória. Né? Então você tem que assimilar isso aqui. Eu costumo até, um lema meu, é de entender que quem vence na vida não é quem bate, mas é quem suporta mais porrada, né? Então, quem aguenta tem que assimilar, porque as derrotas vêm. E as derrotas vindo, você tem que assimilar e entender que isso realmente ocorreu até por um fenômeno que ocorreu aí durante todo o período eleitoral, principalmente de quarta-feira para cá, antes das eleições. Deputado, aqui, por exemplo, dentro do que o Beto Ferrari falou, realmente a gente tinha uma representatividade em volume muito grande, né? Mas a gente realmente não tem o aeroporto, não tem o trevo, não tem a duplicação. Mas a gente que vive aqui os bastidores da política sabe do que aquilo que o senhor trouxe aí de contribuição para o município de Cascavel, né? Várias foram as ações que acabaram ajudando, não só Cascavel, mas como toda a região oeste. Como é que o senhor responderia a uma colocação, por exemplo, de um telespectador assim, que, como nós, é eleitor também? Bom, primeiramente, respeitando. Acho que o ponto é esse, respeita a opinião, mas você tem que ter no entendimento que muitas vezes você fala do trevo, né? Cataratas. O trevo, ele tem um parecer já do DENIT dizendo que se fizer o contorno norte, ele se torna inviável, quer dizer, ele vai atender 30% a 40% do que tem. Então, nós temos um parecer técnico em relação a isso. O aeroporto é o que nós estamos aí vivendo há 3, 4 anos, onde seguiu-se todo o rigor da lei de uma licitação, está sendo desenrolado agora a situação, então você fica com essa dificuldade de resolver. Porém, as coisas não são rápidas, mas tem que ser respeitado. O eleitor que paga imposto, aquele que contribui, ele quer que a coisa seja rápida, ele não pode pensar diferente, porque o dia a dia ele está consumindo e pagando impostos. Então, e de repente ele vê que a coisa não acontece, ele tem o direito de reclamar e expor aí seu ponto de vista. Mas você disse aí do contorno norte, mas por que se discute sempre o trevo Cataratas e nunca se discute o contorno norte? Luiz, você me viu, Luizinho, eu discutindo o trevo Cataratas. Pode buscar em toda e qualquer situação. Porque já em 2015, quando nós estivemos lá no DENIT, em Brasília, eles nos mostraram que ele era uma solução paliativa. Então, eu nunca peguei esta bandeira do trevo Cataratas, mas a bandeira, sim, do contorno norte. É essa, sim, que o projeto está pronto, essa bandeira, sim. Então, muitas vezes você faz uma espécie de um sensacionalismo em cima, um oportunismo, mas o trevo Cataratas, ele não é a solução para resolver o problema. Então, você tem que resolver o problema antes de quem chega em determinado momento, abre em direção a Foz do Iguaçu, Rio Grande do Sul, à esquerda vindo de Curitiba e à direita indo para Toledo, Mato Grosso. A que o senhor atribui essa sua não reeleição? Ao fenômeno, por exemplo, eu tenho aqui o sargento Arthur, né? Ele é tido como o Faur, aliás. Faur. Faur, que ele diz que vai cortar benefícios de bandidos. E ele está há 15 anos atuando na Ronda Ostensiva Tático Móvel, Rotan, 35 anos de Polícia Militar, teve 314.963 votos, é do seu partido, né? Isso, PSDB. E ele foi candidato na eleição anterior a deputado estadual e não se elegeu, né? A que o senhor atribui? Ele, por exemplo, fez quase a sua votação aqui em Cascavel sem nunca ter vindo aqui. Perfeito. Eu diria primeiro, política, se existir algo que existe, política é momento. Então, como momento, essa onda anti-PT, pró esse estilo Bolsonaro, que é o meu candidato, que é o candidato que eu apoio, era Álvaro Dias nos primeiros 10, 15 dias de campanha, depois passou a ser Bolsonaro. Eu diria que esse efeito anti-PT levou todos que tinham um perfil em relação a isso para o lado
que possam apoiar o Bolsonaro. Então, é uma onda, tem que ser entendido, é uma pessoa competente dentro do que ele faz, mas eu sempre falo que ao chegar em Brasília, você se depara com uma situação que, para qualquer votação que você tem que ter o teu voto e demais 256, para que você aprove alguma situação. É claro que com o Não Bolsonaro... é seu voto que vai decidir, né? Não, também pode ser um voto decisivo, mas eu diria que com o Bolsonaro presidente nós vamos ter, acredito, um efeito muito maior, principalmente nesta ação que o Sargento Farrugia, aí, deputado eleito, dá em relação ao trabalho. Então tem que ter, primeiramente, um grande respeito, quer dizer, as urnas responderam de uma forma significativa, 300 e poucos mil votos. Cascavel respondeu da mesma forma, querendo esse estilo de deputado. Eu estou aqui vendo aqui que acessou no Face o Marcelo Gasparovic. Marcelo Gasparovic é filho do seu Adão Gasparovic, saudoso e querido Adão Gasparovic, que fez uma campanha do voto útil lá atrás. E aí eu vou no Luizinho, porque o Luizinho fez uma pesquisa e que apontou o número de candidatos de fora que tiveram. Quantos votos aqui, Luizinho, para deputado federal? Nós tivemos para deputado federal em Cascavel 158 mil e alguma coisa aí de votos válidos, votos nominais. E para candidatos de fora do município de Cascavel, tirando os nossos aqui, 95 mil votos foram para eles. De 158, 95 mil. 95 para mais. E aí se a gente para, 62 mil ficou para os candidatos daqui. Todo mundo fala, mas tinha muito candidato aqui. Não, nós tínhamos, de fato, 20 e poucos candidatos. Um fez 1.000, outro fez 2.000, outro fez 15 mil, outro 10 mil. Mas, independente de qualquer coisa, é muito voto fora. E o seu Adão, quando nós não tínhamos representatividade na Assembleia Legislativa, que nós tivemos uma legislatura que nós não ficamos sem ninguém na Assembleia Legislativa, foi feita essa campanha do voto útil. E não foi a preocupação de nenhuma entidade de Cascavel dar continuidade nessa do voto útil, porque nós tínhamos 5 federais e tínhamos 5 estaduais, e a nossa região tinha 9 estaduais. Então, não foi dada essa prioridade do voto útil para a nossa região. Rondon ficou sem os 2 estaduais, Foz do Iguaçu ficou com um federal isso, e um né, deputado, estadual. Isso é significativo, né, os números do Luizinho, mas também só Cascavel não elege, né? Se você não vai buscar o voto fora, você não consegue entrar, né? Não elege, mas dá um fôlego muito grande. Pega o exemplo... Da base, né? Muitas vezes você olha o exemplo comparado com a cidade vizinha Toledo. Somos uma região só, mas lá há o trabalho do voto útil. E muitas vezes as pessoas, nós estamos fazendo um trabalho junto do prefeito Paranhos, fora de estradas rurais, todas as críticas muitas vezes querem falar, mas estamos muito longe de Toledo ainda, mas Toledo tem mais de 300 quilômetros de asfalto em estradas rurais. Claro, há um trabalho feito de representatividade e esse trabalho é cobrado deste representante. Se não deu, é trocado. Veja que o deputado eleito Scavinato fez 44 mil votos em Toledo. Então, quer dizer, existe esse apelo, existe esse cuidado. Eu acredito que, talvez, com o tempo, Cascavel possa voltar a ter. Mas, se não tiver, eu sempre trago assim, alguma coisa faltou de nós. Mas lá não se elegeu o Esperafico, né? Justamente, o Natan. Eu acredito que, pela questão, muitas vezes, de novo, isso mostra que nem de pai para filho se transfere com tanta facilidade os votos. Não é fácil transferir votos. Ô, deputado, o senhor foi um batalhador aí na questão da estrada rural que o senhor tocou, na pedra poliédrica e verbos da Itaipu, a nossa ciclovia. Isso você não conseguiu divulgar todos esses trabalhos? O senhor é um deputado que trouxe mais de 100 milhões de recursos para o município de Cascavel. Nós temos hoje essa praça esportiva aqui do lado da KTV aqui, também... Um centro de excelência do atletismo. Colégio da Polícia Militar. Colégio Militar, a pista de atletismo e as verbas para reformas de postos de saúde e também do ginásio de esportes ali, do centro esportivo. O que aconteceu que esse teu trabalho não foi reconhecido pela população que usufrui disso? E eu emendo a pergunta do Fábio Figueira, que está aqui no Face, que ele pergunta se a sua eleição... A reeleição não deve ser porque votou contra o impeachment do Michel Temer. Bom, primeira situação. A minha aposta dentro do mandato foi uma aposta de trazer o máximo possível de recursos para os municípios.
acreditando que, num momento como esse, a estrutura política municipal de todos, foram vários municípios, não vamos apontar esse ou aquele, a estrutura política dos municípios fosse segurar e, dessa forma, conseguisse fazer os votos. Mas não ocorreu. Por quê? Porque o sentimento do voto do momento era um sentimento anti-PT. Não era nem em relação ao Novo. Então, qualquer pessoa, tirado o percentual da militância partidária, que representasse algum segmento que acompanhasse mais ou menos a linha, próxima linha de Jair Bolsonaro, as pessoas migraram para ele. Porque aquela sensação positiva, e que é boa, e que eu tenho também, migrou e levou. Então, Mas faltou comunicação. Faltou comunicação, mas eu diria que talvez nós não acreditávamos ou não se acreditava na onda que deu e levou em conta. Eu, em relação ao Temer, claro que prejudica. Você tem que saber, mas são escolhas. Eu diria que, no momento, eu votei, eu fiquei entre o fica Temer ou volta Lula, porque o Lula estava solto, não estava condenado, iria chamar, com certeza, principalmente na primeira denúncia. Então, o meu sentimento foi esse. Agora, analise uma situação. Eu estou lá, de 36 prefeitos, eu consultei 23, todos me apoiaram. Todo o sistema de cooperativas que geram empregos no oeste do Paraná, todos vieram comigo. Eu consultei, mas a sensação do povo foi outra. Então, atrapalha? Atrapalhou, claro, mas são riscos que eu tenho que assumir e posicionamentos que, no momento, eu votei com o Brasil que produz. Não houve entendimento da população, a ciência, a vida que segue, nós temos que entender realmente que o voto tem essa sensibilidade, mas eu votei com o Brasil naquele momento, pode ter certeza. Aqui, ó. Responde aqui essa aqui, ó. Boa noite, amigos. Apoiar o Temer, a reforma com os trabalhadores e receber os votos merecidos. Outro aqui. Boa noite, deputado Man foi o que disse amém ao Temer, agora pagou o preço. O Altamir. O outro aqui. Acho que é isso. Com relação a isso. Isso aqui não sei nem o que é esse vereador. E agora, os próximos passos? Bom, primeiro, assim, eu quero aproveitar o espaço aqui, Jorge, para agradecer. Foram 67 mil votos. Não quase é pouco 68, voto. faltou... Não é pouco voto, né? Faltou 91. No tsunami que ocorreu, eu diria que ficar como primeiro suplente, ter a situação é algo que é inesperado, mas é a vontade do povo e é soberana. Lado soberano do voto, se eu questionar esse momento agora, eu só teria o direito se eu questionasse quando eu entrei em 2014. Eu não questionei. Então, desejo do povo é desejo do povo. É juntar os cacos, reconstruir, tentar entender o que nós erramos. Tivemos uma conversa ontem à noite já com o governador eleito, conversamos longamente também com o Eduardo Seara, que é foi um dos grandes articuladores do governo, agora nesse momento, da eleição do Ratinho Júnior. Hoje de manhã conversamos novamente. E estamos realmente aguardando, não existe nada de promessa, nada de compromisso. Eu diria que o que nós temos que fazer agora é concluir o mandato até o final do mês de janeiro, fazer da melhor forma possível, honrar os compromissos que nós temos, principalmente de levar recursos para os municípios, levantar a cabeça, partir para cima e saber que só perde quem disputa. Quem está em casa, aí agora nos ouvindo e fazendo assim, nada para que realmente possa melhorar o Brasil, nunca vai perder. Eu quero agradecer também, Jorge, muitas pessoas diziam que não iam votar, que não iriam participar. Agradecer realmente pelo entendimento do exercício da cidadania, porque o voto é a única arma que tem. O cidadão que diz que não vai votar, ele está delegando para alguém o seu direito de escolha. E isso é péssimo para um espírito democrático que nós vivemos. Então, as pessoas foram votar. O dado até que eu tenho eram 181 mil, que tinha, eu vi que você passou 171, então eu sei, mas o que eu não votos tinha apurado. válidos, votos válidos. Votos que votaram para presidente, votos válidos que votaram para presidente. Então, 181 mil cascavelenses no universo é bastante. Então, nós estávamos esperando 160. Quer dizer, ainda bem que realmente o cascavelense entendeu e foi às urnas para exercer a cidadania. Quem o senhor acabou sucedendo, era do seu partido, né? Uhum. Ele era deputado, ele desistiu da reeleição e o senhor acabou se elegendo. O senhor brigou com o Seara, isso que perdeu o voto também? Não, nem um pouco. Não? Até lhe diria assim, numa oportunidade, era bom até entrevistar o Seara, não só por isso,
mas com outras situações, ou quando ele estivesse aqui, ou por telefone. Searra, eu digo, é o meu grande padrinho político, meu grande amigo, é um grande parceiro. O que existe são conversas de olho no olho, firmes, mas jamais eu me colocaria numa posição possível de brigar com o Searra. Eu, estou dizendo, da minha parte, porque aí entra algo chamado ingratidão. Eu diria assim, isso nunca existiu, nem sequer uma conversa ríspida, imagina uma briga. Né? Então, não é verdade. E isso era importante, que tem até, a gente brinca de vez em quando, né? Só hoje eu conversei 3 vezes com o Searra por telefone, Então foi por ontem à isso noite várias vezes. Então foi Pode por isso ser. que fica conversando demais, daí não pede voto. Eu pedi uma tela aqui, eu queria que a Débora providenciasse, da composição da Câmara, né? Como é que ficou. E eu queria a sua opinião, porque o senhor esteve lá dentro, está lá dentro, né? E pode falar se tem influência isso mesmo. 2010, 2014, 2018. 2010, tínhamos 166 de esquerda, 157 de centro, 190 de direita. 2014, 138 de esquerda, 137 de centro, 238 de direita. E agora, nessa eleição, não os que estão lá, nessa eleição, para começar em 2019, nós teremos pela eleição 137 deputados de esquerda, 75 de centro, perdeu muito, né? E 301 de direita. Isto lá tem influência ou não tem influência? Eu diria que o efeito Venezuela, que ele é muito forte, sabe? E o Brasil andou muito perto de se transformar em uma Venezuela, mas muito. Eu falo que só não nos tornamos uma Venezuela porque Eduardo Cunha com Dilma resolveram brigar, eram grandes aliados. Senão nós teríamos nos tornado uma Venezuela sem sombra de dúvidas. Por isso que eu tenho dito sempre assim, andamos muito próximo e temos a chance agora de não chegarmos a ela. Não que Jair Bolsonaro será o grande salvador, até porque eu sempre falo, se ele não mudar a Constituição, Luizinho, ele vai fazer 20% do que ele diz. Porque quando ele começar a avançar, o Supremo irá parar. Falar, olha, é inconstitucional. Então, tem 2 possibilidades. Ou ele chama uma nova Constituinte, ou simplesmente ele faz vários projetos de emenda constitucional para colocar. Senão, do que se espera dele, não vai ser possível tudo isso. Porque a Constituição, que é uma Constituição socialista, de 5 de outubro de 1988, que foi promulgada, ela dá essas interpretações. Então, nós temos que torcer que ele consiga fazer isso, mudar, e nós consigamos avançar aí e ter um Brasil que produz cada vez mais forte. Mas por essa composição, vamos na hipótese de que ganhe o Haddad, a maioria aqui é de centro para direita, né? Somar o centro e a direita. Não vai ter apoio. Não vai da ter maioria. apoio, não vai ter. Ó, se você olhar O nos Bolsonaro, dados, que todo mundo falava, ele tinha 6 do PSL, agora foi para 53, 50. Se Não, voltar. Em 2014, na eleição que o Bolsonaro entrou depois no PSL, né? Ele elegeu em 2014 e agora tem 52. 52. E se voltar os dados que estão ali, mostrar novamente, você vai ver que para qualquer votação que você queira na casa para mudar, numa PEC você precisa de 308 votos, que é um projeto de emenda constitucional, que é a votação qualificada, é aquela que você diz, olha, e para cassação de um presidente, 342. Então, 308, se ele tem ali 301, pelos dados que 301 estão, tem 301, Quase a e maioria, ele né? conseguir rebanhar do centro pelo menos mais uns, ele precisa de mais 7, mas é muito arriscado, ele tem que uma levar pelo margem menos ali, né? mais uns 20, para ficar ali em torno de 321, para contar por uma possível votação de uma mudança na Constituição de 308 votos. Deputado, obrigado pela sua presença aqui, parabéns pela votação. Parafraseando o Piquet sempre diz assim, que o segundo colocado de uma corrida é o primeiro perdedor. O primeiro suplente é o primeiro perdedor. É o primeiro perdedor. Teoricamente, né? Mas Quem é o último que entrou na sua coligação? É da onde? entrou o Vermelho de Foz do Iguaçu, uma diferença de 2.009 votos a mais. Então, Ele tem uma origem em Beltrão, né? Na região de Beltrão. acho que é 2 vizinhos, advogado, né? 2 vizinhos. Mas é do partido, tá? É da coligação, então tem todo um universo aí. O importante está se desenhando. Eu sempre falo que semear é uma escolha, é você, né? Colher já não é contigo. Ainda mais quando se trata de política, né? Não é nem ficar. Então, nós semeamos, fizemos, trabalhamos, mas se não houve entendimento, temos que tentar entender no que erramos. Agora, de uma coisa é certa, iniciemos hoje o trabalho para a próxima. Obrigado, deputado Evandro Roman. A gente vai para um rápido intervalo, já voltamos aqui no nosso EPC.